Como, pois, invocarão aquele em que não crera? Como, pois, invocarão aquele em quem não crera? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que existe missões, por isso que existe levar a palavra. Temos que fazer missões para que as pessoas ouvem a palavra, para que as pessoas conheçam a palavra, mas para isso precisa existir pessoas que vão pregar. É claro que para que nós enviamos missionários não é a revelia. Isso a igreja precisa ter, seria ter condições, porque uma igreja envia, faça missões. A igreja precisa ter uma estrutura financeira muito grande, mas não é preciso exportar para tão longe. Tem lugares tão perto para que nós façamos missões. Nós não fazemos muitas vezes por falta, seria falha nossa. Mas o versículo aqui diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? No versículo 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anuncia a paz, dos que anuncia coisas boas. Amém? Vamos adiantar aqui em Atos capítulo 9. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 9 e verso 15 e 18. 15, 16, 17, 18. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus disse: porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele está falando, para quem não entendeu, do apóstolo Paulo. Por enquanto ele seria como o Saulo. Então aqui no versículo 16: e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ele está falando com Ananias, está enviando Ananias para fazer isso. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Nós conhecemos que Saulo, ele era um homem que tinha o prazer de perseguir crentes, de perseguir o povo de Deus. E ele ia para Damasco naquela ocasião, e havia até pedido lá na igreja onde ele estava permissão para que ele fosse perseguir crente. E na caminhada ele teve um encontro com uma luz muito forte, que era Jesus, e diz que ele caiu ali e ele ficou sem visão. E nesse meio de tempo ele foi então levado, e logo em seguida Jesus enviou Ananias para que fosse até ele e colocasse as mãos sobre ele. E ali ele foi transformado de um homem que perseguia Jesus, como Jesus diz: Saulo, por que me persegue? E ele ficou totalmente transformado e passou a ser um homem de Deus, tornou-se sendo Paulo.
E aqui em Isaías, capítulo de Isaías, vou deixar, mas vou para a parte principal, seria referente a Jonas. Jonas foi o homem que pregou a palavra de Deus e que mostra, no livro de Jonas, mostra para nós o poder da palavra de Deus. Jonas foi enviado para Nínive e lá ele pregou a palavra, ele não fez descer fogo dos céus, ele não curou o doente nem expulsou o demônio, ele pregou a palavra de Deus e todos creram de uma forma tão tremenda que a cidade inteira se converteu. Dizem que Nínive estava numa situação tão crítica do pecado que ela estava semelhante à cidade de Sodoma e Gomorra. O mal chegou às narinas do Senhor de Deus. Então Deus, ele disse: Jonas, vá a Nínive e pregue a palavra para que aquele povo venha se converter. E Jonas, Jesus disse, Deus disse para ele, Jesus disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E dizem que Nínive estava numa gravidade tão grande de agressões, de todo tipo de mal, que Jonas temeu. Ele teve medo. Ele foi para comprar a passagem, comprou a passagem dele de ir para Nínive, comprou e foi para Tarsis, pensando que estava enganando a Deus, pensando que estava saindo do propósito, e Jonas era um profeta, pensando que ele indo para lá, estava saindo daquele compromisso que Deus tinha pedido que ele fizesse. Mas então, no meio do caminho, como ele pegou uma passagem, embarcou no navio que ia para Tarsis, Deus fez com que houvesse uma tempestade, e aquele navio ficou no alto mar, numa tempestade tão grande que ele ia nem para um lado e nem para o outro, e toda aquela tripulação ali começou a passar uma maior dificuldade, lançando toda a sua carga ao mar, pensando que, leviando a carga, eles continuavam aquela viagem. Mas naquele meio de tempo eles viram que aquilo não era normal, aquilo era um caso diferente, porque não era para estar acontecendo naquela situação. Aleluia, Jesus. Deus soberano, aleluia. Mas então eles falaram: tem alguma coisa de errado aqui, tem alguma coisa de errado. E eles começaram a pedir que cada um invocasse o seu Deus, para que, invocando o seu Deus, pudesse passar aquele temporal, passar aquela tempestade, mas não acontecia. Aí então eles começaram a fazer um sorteio para ver que alguém ali tinha culpa naquela situação, e de repente caiu sobre Jonas. E aonde estava Jonas? No porão do navio, dormindo tranquilamente. E aí eles chamaram ele e fizeram 4 perguntas para eles. As 4 perguntas foram: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Aí ele falou a verdade: eu sou o profeta Jonas, que Deus enviou-me para ir para Nínive pregar a palavra, e eu estou me desviando porque justificou que tinha medo e tudo mais, e que ele estava saindo fora do propósito de Deus. E eles falavam, então eles perguntaram: e o que faremos? E aí Jonas disse: pega a mim e me lance ao mar, e tudo vai se acalmar. E eles ficaram preocupados e oraram e pediram a Deus o perdão pelo aquele sangue daquele homem que ia lançar as águas. Então isso eles fizeram, lançaram ele sobre as águas, e nesse meio de tempo apareceu ali, a Bíblia fala que é um grande peixe, e esse peixe tragou Jonas, e ele passou 3 dias e 3 noites, deu tempo suficiente para ele pedir perdão para Deus. Não sabemos que posição e como estava, mas diz a palavra que ele orou, se arrependeu, se consertou e foi lançado lá na praia de Nínive. E diz que lá em Nínive ele pregou a palavra do Senhor, pregou o arrependimento, que se aquele povo não se consertasse, então Deus destruiria
toda aquela cidade e todos os Deus povos. misericórdia. Aleluia. E isso então, todos os povos se converteram, inclusive o rei daquela cidade promoveu que todos teriam que fazer jejum, todos teriam que se vestir de saco, até os animais ficaram em jejum por alguns tempos e todos se converteram, porque se isso não acontecesse, então Deus iria destruir também aquela cidade de Nínive. Aí está comprovando para nós que nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Assim, porque o Senhor, como está aqui em Samuel capítulo 15, certo? Samuel capítulo 15, Deus diz para Saul, um dos primeiros reis do povo de Israel. E Deus passou uma certa ocasião que o povo de Israel foi perseguido por os amalequitas. E Deus se lembrou daquela perseguição. Aí Deus disse para Saul: Saul, mata todos os amalequitas, até criança que estiver mamando, tudo e todos, animais, ovelhas, destruem todos. E então aconteceu que Saul não fez aquilo conforme Deus mandou, usando o profeta Samuel. Então ele perdeu o seu reinado. Então a palavra de Deus diz aqui no versículo 22, versículo 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer de holocausto? Porque ele pegou certas animais, algumas coisas de bom que era para ser destruído, que pertencia aos amalequitas, ele retirou para ele. E depois, quando Deus mandou o Samuel cobrar dele, ele disse: eu peguei para oferecer sacrifício ao Senhor. Então ele respondeu aqui: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor de que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Por causa da sua desobediência, ele perdeu o seu reinado. E por causa da desobediência desse povo dos amalequitas, Deus determinou que todos fossem mortos, homens e mulheres, crianças, não importa o tamanho, ovelha, tudo que existia referente aos amalequitas. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui aprendendo da palavra e para servir a Deus e ser obediente à palavra do Senhor. Se nós não, porque esse Deus, ele é bom, ele é grande, forte, poderoso.